Começamos agora mais um podcast aqui do Advogado 10X, hoje com mais 3 grandes convidados, né? Nosso primeiro podcast aí de 2024. Do meu lado aqui, o Thiago Pereira, o professor Thiago Pereira, o Henrique, nosso parceiro do G10, e a nossa amiga Maria, que também veio para entregar muito conteúdo para vocês aqui. Thiago, se apresenta. Quem é o Thiago Pereira, para quem não te conhece? Thiago, quem é o Thiago Pereira? Essa pergunta é difícil, cara. Eu sou advogado. Advogado que ensina um pouquinho de prática trabalhista. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com você. Te admiro bastante. Já te conheço há muito tempo, né? A gente começou juntos já no digital, né? Lá atrás. Caminhada. Uma caminhada. Então, eu tenho um escritório de advocacia e o que eu ensino é o que eu vivo lá no meu escritório. E o nosso amigo doutor Henrique aí? Também sou, como o doutor Thiago, sou advogado trabalhista. Venho de uma cidade chamada Jacutinga e tenho escritório também em Campinas agora. Faço parte do G10, que é o grupo de advogados do Cristiano. E quem tem me ajudado aí muito nos últimos 2 anos aí, a ter uma grande escala aí, principalmente no digital. Conosco também aqui é a nossa parceira Maria Fernanda, nossa parceira de grupo do lado do Zé de Andrade. Valeu. É um prazer tê-la aqui. Para quem não te conhece, quem é a Maria Fernanda? Para quem não me conhece. E para quem me conhece também. Eu ensino correspondência jurídica, ensino o que eu vivo também, assim como o Thiago. Muito bom. Olha, se você ainda não segue o canal, ativa o sininho para receber sempre nossos conteúdos aí. Thiago, fala um pouquinho do teu começo, da tua jornada, né, e como é que você enxerga aí o futuro do direito. Bom, eu vim de uma advocacia de transição. Eu falo de transição porque há 10 anos atrás, 11 anos atrás, ninguém falava em digital na advocacia. Poucos escritórios usavam a internet para poder anunciar o seu serviço, até porque a gente tinha muita discussão, né? Se podia, se não podia. Tinha estado que podia usar, tinha estado que não podia usar. Não tinham regras claras, né? Não tinha umas regras claras como a gente tem hoje, né? Então eu fui daquela advocacia bairrista, que você abre a porta do escritório todo dia, espera o cliente passar na frente, ver a placa e entrar no escritório. E assim, nunca a gente ouvia falar na faculdade sobre negócio, a gente sempre ouvia falar sobre processo, né? E essa advocacia de transição dos últimos 5, 6 anos para cá, tá mais focada aí, já falando da visão de futuro da advocacia, mais focada em negócio, onde a advocacia já não é mais profissão, e sim um negócio. Então, o advogado que enxerga como empresa, eu enxergo o escritório como? É uma maquininha de imprimir dinheiro. Eu ponho o dinheiro ali, tem que sair 2, 3 vezes mais do que eu coloquei dinheiro lá. Pensando de forma simples assim, você consegue entender como escalar o escritório, como contratar gente. Às vezes a gente fica preso no operacional, né, e não pensa que o escritório precisa crescer. E às vezes a gente quer fazer tudo que a gente vê dessa advocacia tradicional. Então o futuro acho que é isso aí, Cris. Uma visão do escritório, mas como empresa, né? Com certeza. E o doutor Henrique? Tem a mesma visão. A faculdade ensina a gente a ser totalmente operacional. Porém, iniciei, até coincidentemente, dia 11 de agosto de 2008, iniciei um estágio. Fui contratado no escritório para ser assistente de um escritório bem tradicional mesmo. Fui trabalhando nesse escritório até que em 2014 eu iria sair, receber uma proposta de um professor e acabei me tornando sócio desse escritório, que era um cara fera, ele chama Edmilson, que é top no trabalhista, que foi totalmente o meu mentor nesse período. E ele me oportunizou a me tornar sócio dele. Entrei, me tornei sócio, e de lá para cá, essas ideias novas, eu acabei acompanhando que para a gente crescer, a gente precisa pensar como empresa. Uhum. E o negócio começou a fluir, foi fluindo, e com o tempo, com o meu processo de maturação, eu fui vendo a necessidade de buscar novas formas de ganhar dinheiro, vamos dizer assim. Aprender todo o financeiro, a questão do marketing foi muito importante, lá na pandemia principalmente, que o Cristiano ficava aparecendo toda hora pra gente, vendendo aquele cursinho dele lá, R$147, salvo engano era isso mesmo, né? E daí eu comecei a entender esse jogo do marketing. E daí comecei a formar legal um comercial e a operação a gente já é treinado na faculdade para saber a operação. Então, operacional você já presume. Só que esses 3 pilares de financeiro, marketing e comercial, a gente não aprende isso na faculdade. E foi aonde que eu aprendi a necessidade de a gente ter isso no escritório. Foi aonde eu comecei a ganhar escala, principalmente aí com a utilização do Google no escritório, foi aonde a gente conseguiu ter uma escala aí em números de mais 172% comparado com 2022 para 2023. Legal. Então, assim, foi muito bom realmente essa questão do Google. E
Hoje em dia, o advogado que não está no digital está perdendo dinheiro. Está deixando dinheiro na mesa. E o mais inacreditável é que outro dia eu recebi uma mensagem de um cidadão, mandou no meu direct, falou, como é que você não tem vergonha de ensinar o advogado a usar Google? Eu falei, mas vergonha por quê, né? Falei, esse trem é proibido. Eu falei, mas proibido? Aí eu peguei a portaria e mandei para ele, ó. Portaria 205/2021. Aí ele falou assim, essa portaria é fake. Aí eu peguei para ele e mandei uma foto com o presidente nacional da OAB segurando meu livro de Google. Ele falou, esse cara é do PT. Aí eu falei pra ele assim, fica difícil desse jeito, fica difícil. Ele não quer acreditar, cara. A mentalidade não vai ajudar, ele não quer acreditar. Então, aí eu fui lá no Instagram dele, não tem conteúdo, não tem nada, aí fica difícil. É mais fácil culpar os outros do que assumir a própria incompetência. Faz diferença não, nada. Isso que vocês falaram, eu acho muito interessante. A faculdade, ela ensina a lei, mas não ensina a monetizar isso. Não. E na nossa época, é difícil, né, falar nossa época, né? Já é. Vai revelar a idade. Na época isso não era falado e não tinha nem internet. Mas sou de uma época anterior à sua, viu? Mas não falavam, né? Então aí você se formava e achava de verdade que estava pronto. Pronto, é só isso que eu preciso, não é nada. Aí você se formava e dava com a cara na porta. Eu sempre vi o direito como um negócio. Quando eu estava na faculdade, nos meus estágios, eu acho que eu não era para ser advogada mesmo. Não tem jeito, né? E o meu escritório é de correspondente jurídica. Porque o que me encantava era saber como funcionava o escritório. Então, eu colava no coordenador e falava, como é que você faz uma gestão de 40, 100 pessoas? Como funciona a captura de publicação? Era isso que me encantava. Então, quando eu saí e montei meu escritório de correspondente jurídica, tudo isso que eu perguntava, que eu colava nos coordenadores, me ajudou demais para entender como é que funciona. E eu vejo que, assim, antigamente, a galera bastava fazer direito, medicina, engenharia, bastava fazer a faculdade. Pronto, você é advogado. Status. E hoje em dia... Tipo, as habilidades que são necessárias, né? Então, financeira, marketing, tudo isso. As soft skills, né? Que todo mundo fala, mas que são necessárias. Não cabe mais você só fazer a faculdade. Eu falo que é o prézinho. A faculdade de Direito é o prézinho. Ou você aprende a monetizar toda essa lei, tudo, trazer esse conteúdo, porque faculdade de Direito todo mundo faz. É o mesmo Código Civil, o mesmo Código de Processo de Trabalho. É a mesma coisa. Por que uns advogados ganham 10 milhões de reais e outros não conseguem nem cobrar a tabela da OAB? Porque é estratégia, não é sobre a lei. Mentalidade, né? Aliás, nós estamos aqui, Henrique, o Thiago, sem sombra de dúvida, é a maior autoridade do Brasil na previdenciária e trabalhista. Com certeza. Aqui, a Maria Fernanda é a maior autoridade no Brasil na parte de correspondentes, né? Você trabalha aquela galera que não faz o exame da ordem e que tem... E eu sei que tem muitos seus alunos aí que vivem muito bem. Sim. Você trabalha com os correspondentes, né? Sim. Como é que é esse mercado de correspondência depois da pandemia? Sim. Com o digital? Inclusive, a minha visão, enquanto as pessoas achavam que correspondente era só cópia, protocolo e audiência, eu sempre vi como um negócio. Sempre vi ganharem muito dinheiro quando eu trabalhava em escritório, eu contratava correspondente. E eu via todo dia contratando aquele correspondente, o cara ia lá todo dia. Eu falava, gente, botava na ponta do lápis, ganhava mais do que eu que estava lá presa no escritório de advocacia, né? Sei que vários dos seus alunos ganham muito mais que muitos advogados aí. Muito mais do que juiz, né? Muitas vezes. Eu, como bacharel, ganho mais do que juiz. E, com correspondência. E aí, comecei nesse mercado quando começou a digitalização dos processos. 2012, acho que era isso, né? 2012, mais ou menos. E aí já todo mundo começou a falar, para com isso aí, Fernanda, nem começa, porque isso vai acabar. Vai acabar. E eu falava, mas gente, não é só isso. Cópia de processo é uma fatia tão pequena, né? Eu vou insistir. Estou aqui mais de 12 anos e não acabou. Então, depois de 2020, o que eu vi acontecer... Aqueles correspondentes que achavam que era só cópia ficaram para trás e largaram a profissão. Porque eu considero como uma profissão, não como um bico. E audiências online, né? Então, eu já tinha feito milhares de audiências e, de repente, audiência online. Que já tem 4 anos que a gente faz audiência online e o Brasil não está preparado para isso ainda. Tanto que na trabalhista voltou, né? Tem voltado para o presencial. Voltou 100%? Não, depende do tribunal. O TRT2 só está fazendo presencial porque eles entendem que, como a pandemia já acabou, tem que voltar para presencial. Sim. Então, para quem é correspondente aqui em São Paulo, ganha muito dinheiro. Tranquilamente, eu falo assim, muito seguro, tá? Nós vivemos a era mais próspera da advocacia. Sim. Né? Eu venho de uma advocacia, que acho que nenhum de vocês vem, que eu ia no fórum com uma fichinha, com uma caderneta, com várias fichinhas. Eu fui assim, eu também fui. Eu ia no balcão de cada cartório acompanhando os Não dava nem para tirar foto. Então, naquela época... Tinha nem câmera, né? Então, naquela época, a advocacia era local ali, só ali. Você não poderia pegar um processo de 200, 300 km de distância, você não teria que ir lá buscar. Hoje, com a internet,
você pode pegar processo em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Como é que você vê esse futuro da advocacia aí para os correspondentes e depois ouvir os colegas aqui? Cópia de processo vai acabar. Processo digital, judicial vai acabar. Uma hora ou outra vai acabar. Tá 10 anos estão falando que vai acabar, mas ainda não acabou. Tem muito, né? Só que eu ainda tenho PROCONs, delegacias, prefeituras, cartórios. Tem muitos cartórios que já estão também digitais, mas nada Trabalho como... administrativo, né? Trabalho administrativo, mas nada como a barriga ali no balcão para conversar, sabe? Despachar com o juiz. Na área criminal, são muitas diligências na área criminal e paga muito bem. Até colher assinatura dentro de presídio. Então, assim, eu não tenho medo do futuro na correspondência jurídica com a era digital porque eu entendo de negócios. E quando você está dentro do negócio, você vê a coisa mudando. Você se adapta, né? Você se adapta. É. Por exemplo, trabalhos de peticionamento, né? Como hoje a advocacia, você trabalha de qualquer lugar do mundo, muitos escritórios já não acham que vale a pena contratar advogados, pagar tudo e tal, e preferem terceirizar as peças com qualidade, tendo só um coordenador e terceiriza. Por que o trabalhista ele tem que negar um cliente do cível? Se é só ele fazer uma parceria com alguém que manje fazer as peças processuais, paga por isso, né? Eu tinha um preconceito com relação a isso. Inclusive, quem é da internet me lembra, mais tempo vai lembrar disso. Eu sempre fui... Não, você tem que ser especialista, tem que fazer aquilo que você nasceu para fazer. Né? Se é trabalhista, você vai fazer só trabalhista. Aí eu pensando assim, beleza, mas pensando com um modelo de negócio, eu não vou pôr a mão nisso para fazer, porque não é a minha área. Sim. Mas o meu escritório pode oferecer como esteira de produto ou até mesmo vender para o mesmo cliente para aumentar a LTV. Eu quero aumentar a LTV, porque o cliente do trabalhista ele pode ter um problema com o consumidor, ele pode ter um problema com o bancário, e o meu escritório não está fazendo isso, ele está fechando com outro cara lá. E se o outro cara oferece trabalhista, ele vai deixar de fazer comigo para fazer com outro cara. É isso aí. A minha visão no correspondente é sobre isso. Até porque não precisa nem ter OAB para fazer petição, né? Pode ser um bacharel. Tiago, se você pudesse falar com o Tiago de 10 anos, lá do comecinho, o que você falaria para ele agora? Se você pudesse olhar para aquele Tiago lá atrás. Aliás, a Mariana tá falando ontem que ela adorava ter os videozinhos que você era o juiz, você era o advogado. Entendeu? Cara, eu falaria assim, CPF pobre e CNPJ rico. Porque quando a gente começa na advocacia, você confunde muitas contas e acaba pensando que você é o próprio negócio. Né? O seu CPF é o seu negócio. Então, se eu tivesse que falar com o Thiago 10 anos atrás, olha para o negócio a longo prazo, para uma empresa, para o seu escritório como um negócio. Com 2 anos de advocacia usando o digital, você consegue construir um império. Um império com 3, 4 colaboradores, atendendo aí 30, 40 clientes facilmente por dia, faturando acima de 30, 40 mil reais por mês, líquido, falando de faturamento líquido, que o digital te proporciona isso. E é um dia para você começar a ter resultado, não é esperar 5 anos para começar a ter resultado. Mas saber que as pessoas procuram, eles veem a galera tendo resultado no digital, eles acham que é muito simples, que é muito fácil. Isso é um processo. Você tem que ser disruptivo, começa por aqui, né? Saber que é um trabalho diário, né? E você, Henrique, se você pudesse olhar para aquele Henrique lá de trás, 10 anos, o que você falaria para ele agora? Falaria pro Henrique que hoje o que ele enxerga, quanto mais problemas a gente resolve, mais dinheiro a gente ganha. Então, assim, esse tempo fez E o que não falta no Brasil é problema para resolver, o que não falta para o advogado é problema para resolver. Então, o que eu vejo, hoje com o digital, a gente consegue escalar muito o negócio e resolver muitos problemas que antigamente a gente não conseguiria ter acesso. Como você mesmo fala, se você tem um escritório lá na Paulista, que adianta ter escritório na Paulista que as pessoas que passam ali somente elas vão ver. Agora, na internet, não. O mundo, o Brasil inteiro consegue te ver onde você estiver. Então, na verdade, hoje, o Henrique daqui fala para esse cara, você ganha na escala. Quanto mais problema você resolver, mais problema você vai ganhar. E é difícil as pessoas que estão começando, principalmente advogado início de carreira, ter essa mentalidade que ele tem que sair do operacional para vir aqui, para criar um organograma da sua empresa para você conseguir fazer essa escala para resolver maiores problemas. Enquanto você estiver lá peticionando, você não vai conseguir ganhar nada. Então, você precisa arrumar pessoas que façam isso para você conseguir pensar no seu modelo de negócio. Só complementando, eu falo sempre assim que o advogado, quando ele entende isso, ele deixa de trabalhar com Word só para trabalhar com Excel. Ele sai do Word. Tem um livro que chama O Mito do Empreendedor.
O livro, ele trabalha muito essa questão de equipe, né? Qual é o grande... A galera que se forma, e assim, eles acham que ninguém vai fazer melhor do que eles. Tem que acompanhar todos, né? Muito trabalho de síndico. Vai cuidar, fazer a procuração, vai cuidar do prazo, ver se o cliente pagou o boleto ou não, e isso não dá escala, né? Então, se ele não entender que ele tem que sair da função de síndico, daquele trabalho burocrático, né, e que ele precisa ter uma visão de construtor, isso aí contrata um estagiário. Quanto custa um estagiário para fazer aquilo para ele durante um mês, para ele ter tempo para construir, né? Maria Fernanda, se você pudesse olhar para Maria Fernanda de 10 anos, o que você falaria para ela? Olha, qual foi essa jornada? Muito doido, né? Eu ia falar, Fernanda, não é que você vai ensinar bacharel em Direito ganhar dinheiro na internet? Eu ia falar assim, o que era uma grande dor para mim lá atrás, hoje fez totalmente o sentido, né? Quando eu reprovei na OAB e achei que minha vida profissional em relação ao direito tinha acabado... O problema virou uma solução. O problema virou uma solução. Porque hoje, quantas Maria Fernandas não existem por aí que amam o direito, mas só precisam de uma oportunidade para não trabalhar com outro negócio até passar na OAB. Meu jogo nunca foi contra a OAB, foi manter as pessoas no direito até a realização do sonho de se tornarem advogadas. E isso só é possível, eu acredito que só seja possível com a correspondência. Eu não consigo ver um outro lugar que um bacharel em Direito ganha mais de R$5.000, né, antes de passar na OAB e tendo o próprio escritório. Nem pode, só como correspondente jurídico. Porque antes, quando eu fazia faculdade de Direito, era somente a profissão de ser advogado. Hoje tem várias oportunidades. Né? Exatamente, era concurso ou advogado. E a internet possibilitou essa voz, isso acontecer, o que ninguém acreditava. Nem quando eu comecei como correspondente, quando eu comecei na internet, então piorou. Acho que eu fui a primeira mulher do direito, era eu, o Thiago e o Zé Andrade, você estava lá também, falando sobre direito. E aí a galera falava assim, não basta você ser bacharel, agora você tem que botar a cara na internet e falar isso para todo mundo? Não basta a humilhação ser só sua, assim? Eu falei, não, gente, a internet é aí para isso. Quantas pessoas desistem do direito? Da carreira, do sonho de ser advogado. Eu não posso deixar isso acontecer. Qual é o grande objetivo da gente fazer essa volta, né? Para que as pessoas que estão nos acompanhando saibam que, olha, a galera que está aqui, que tem resultado, não veio do nada. É uma jornada, é uma trajetória. Sim. Né? Foi construído, né? E é possível. É possível para todos. É possível. Tiago, como é que se enxerga daqui? Como é que você se enxerga daqui a 5, 10 anos? Assim, eu sou muito pé no chão com relação a crescimento, né? E eu faço a minha análise anual. Então, cada ano eu tento alguns objetivos específicos. Ano que vem, esse ano agora, a gente tá ainda que seja o digital o nosso forte lá, eu acredito ainda no offline. Também. Eu acredito em outras estratégias para você poder não escalar no offline, mas você ter bons serviços com ticket alto no offline. Por exemplo, reclamada, que a gente advoga para reclamada. Então, você ter recorrência com reclamada ali. Excelente. E tem um nicho do direito que eu acho que o offline ainda é muito forte, está enraizado no cliente, que é o previdenciário. Montar um escritório na frente do INSS, hoje é uma mina de ouro. Né? Então, a escala é muito grande lá do offline, porque é muita gente que... E o ticket previdenciário é bom. É bom, um ticket muita médio, procura, né? Muita procura, muita demanda. Muita demanda. Então, eu penso o Google assim... é uma das áreas que tem mais demanda. Do previdenciário. Né? Pesquisa, né? Primeira, trabalhista. A segunda, previdenciário. Entendeu? Mas tem uma característica aí, tá? O previdenciário, para quem vem do Google, o cliente do previdenciário, você tem que educar mais ele. Ele não é aquele tipo de cara que vem com uma dor muito consciente. Você tem que levar esse nível de consciência dele ou com anúncio, com a página, com um artigo, com um blog. Porque ele não vai chegar lá, apertar o botão e ir pro WhatsApp, quero contratar advogado. Ele só quer tirar uma dúvida. E é um trabalho maior. É diferente de um cara que tá lá na frente do INSS, passa na frente do escritório e entra. Eu costumo dizer que é uma venda, né? Porque na minha visão, o negócio de advocacia é uma empresa, é uma venda consultiva. Por quê? Esse cliente que vem, muitas vezes as pessoas, mas o cara só quer tirar dúvida. Me fala um cliente que vai contratar você que não vai querer tirar uma dúvida contigo. Você tem que saber conversar. Isso, né? Vender o seu trabalho. Sim. É vendedor, né? Só existe uma profissão no mundo, vendedor. E o bacana... advogado, na verdade, é um vendedor com conhecimento jurídico. Exatamente. Os caras que têm mais poder financeiro do mundo são todos vendedores, né? São. Só advogado. O problema é que o advogado não sabe disso, cara. Infelizmente. Você falar que... se você for pra faculdade, chegar na faculdade e falar, não, eu quero vender na advocacia, os próprios... colega de classe vai tirar sarro da cara. Eu fiz um vídeo no final do ano passado dizendo, você tem que ser próspero. Eu gravei em vários lugares do mundo. Hoje eu tô aqui e tal.
Uma pessoa da OAB me ligou e falou, cara, você não pode fazer isso. Eu falei, você quer que eu diga que o advogado tem que ser Pobre? Exato. Por que isso? Né? Eu concordo. Não, você falar de dinheiro hoje para o advogado, aquele que não está ganhando dinheiro, ele vai achar ruim. Porque ele não sabe como é que chega lá. E aí ele acaba se comparando. E é mais fácil, como eu falei, culpar outra pessoa do que culpar ele mesmo. Sim. Né? Agora, quando você começa de fato a ganhar dinheiro, que você entende, fala assim, bom, eu tenho um conhecimento aqui, eu preciso vender esse conhecimento. Muitas vezes ele não ganha, assim, ganhar não, mas ele não fatura, Sim. porque a mentalidade porque ele acha que é um absurdo faturar, ganhar dinheiro na advocacia. Só porque ele não consegue, ele não entende que outras pessoas conseguem. Ele não consegue porque a mente dele não permite mesmo. E eu acho também que hoje a galera é muito... que é pra ontem. Eles não entendem o tempo de você plantar, regar e depois colher. Então, tipo, tentei 3 meses o trabalhista. Não deu. Mas essa Acho que eu vou pro é a outro. geração imediatista. É a geração. Imediatista. É a geração. E aí eles ficam frustrados, fica pulando de galho em galho, tentando um monte de coisa, ao invés de... Focar em vou uma fazer só. isso aqui até dar certo. E se não tá dando certo, é uma frase que eu falo assim... O dinheiro que eu não faço é pelo conhecimento que eu não tenho. Se não tá dando certo e alguém está, a culpa é do mercado ou a culpa é minha? Porque eu não tenho conhecimento. Modelar, né? Por isso que é importante estar em grupos como nós estamos, Sim, né? com certeza. Estar perto de pessoas que estão tendo resultado, tentar entender o que essas pessoas estão fazendo, né? E assim, nós estamos em grupos juntos. Sim, sim. Não tem competição no grupo, tem ajuda Ajuda parceria. mútua, Né? Agora, antes aqui de conversar, eu estava conversando com o Thiago sobre lançamentos, tal, o Thiago dando algumas dicas, ou seja, em tese nós estamos no mesmo mercado, mas a gente se ajuda. Sim. Eu lembro Isso é uma dessa visão questão próspera, de crença limitante, quando eu comecei na advocacia, eu nunca tinha visto 5 mil reais na minha conta. Eu nunca tinha visto 5 mil reais em dinheiro na minha conta. E aí vinha cliente lá no escritório para poder fechar alguma coisa que precisava pagar para entrar com a ação. Eu tinha receio de cobrar 5 mil porque eu achava que a pessoa não tinha também. Porque eu nunca tinha visto na minha... Você não confiava e aí ficava difícil. Como é que você ia passar confiança? Não, se você não é mesmo nem confia, isso. né? Tipo, como eu nunca tinha visto na minha Você achava que ela conta, não assim, tinha. Eu achava que outras pessoas também não tinham, porque eu vivia uma vida de escassez muito grande. Né? Então, tem que quebrar essa crença, né? E te ajuda até a valorizar o teu serviço também, que você merece, né? Ser bem remunerado por isso, né? E é o ambiente. O ambiente faz isso. Não, o ambiente é ambiente. tudo, como o Cristiano sempre fala. E essa questão da crença limitante, Thiago, tem uma questão também que dá pena até de alguns clientes. Por exemplo, aquele advogado que não tem a prosperidade na advocacia, o que acontece? Vai para uma audiência, desesperado por dinheiro, fecha qualquer acordo. Mesmo contra a vontade do cliente, fecha o acordo porque ele está precisando pagar aluguel. Ele ouve o Você- acordo e só ouve o valor dos 30%, né? Você não tem cliente, você fica Exatamente. desesperado para pagar o boleto da escola no fim do mês. Exato, Cristiano, é difícil. Nós falamos em vendas aqui. Quais são as habilidades, Thiago, necessárias para o advogado hoje ter sucesso? Cara, eu acho que a primeira delas é ambição. Não é ganância, é ambição. O cara tem que ter ambição. Ele tem que entender que o dinheiro que está na mão do cliente pode transformar a vida dele e o conhecimento que eu tenho, que eu vou entregar para o cliente, pode transformar a vida dele. É uma troca. Venda é uma troca. O cliente vai te dar um valor e você vai entregar um serviço. Na verdade, eu não falo serviço, eu falo transformação. Eu quero entregar transformação para o cliente. E nessa entrega de transformação, eu tenho que entregar a melhor experiência possível para esse cliente. Porque advogado, a gente sabe que é muito mal falado. O cliente hoje já começa... A conversa já começa com uma grande objeção. É advogado, vai tentar me enganar. Então você já começa com essa quebra. Como que eu faço isso? Por meio de experiência. Qual que é a experiência que eu posso entregar para o meu cliente? Ouvir o cliente, deixar um canal aberto para ele, se interessar pelo caso dele, criar empatia com ele. Mas para mim hoje não tem várias características de um bom vendedor. Para mim a principal é ambição. Ter sangue no olho para isso. Ambição, uma habilidade... É uma habilidade E importante. relacionamento também, né? Às vezes o advogado quer falar tão difícil, né? Só pra... né? E o cara fica assim... A empatia vem disso. É empatia. A palavra que resume é empatia. O atendimento, principalmente trabalhista E previdenciário. se você não tiver empatia pelo próximo, pela dor do cliente, pelo bem da vida que ele está te entregando, você não consegue fazer a venda. E para você, Henrique, quais são as habilidades para um advogado ter sucesso hoje? Além de vender, além de ter essa ambição? Ter noção de negócio. Se o advogado não tiver noção de negócios, não entender que o escritório dele é uma empresa que funciona, que cada funcionário que você tem que te gerar 10 vezes mais lucro do que você você está pagando para ele, você não vai prosperar na advocacia. A advocacia você só cresce se você tiver pessoas trabalhando para você, pessoas te ajudando a formar a sua empresa. E uma coisa que um time, né? Que eu ouvi do Conrado, você não faz uma empresa, você faz um time e esse time constrói sua empresa. Então, é essencial a gente formar um bom time e que esteja alinhado com a sua cultura, cara. Se o seu time não tiver o mesmo valor que você,
isso não funciona. Verdade. Então, assim, uma coisa que eu analiso muito com as pessoas que eu contrato, tem que gostar de estudar e tem que ter empatia pelo próximo. Porque se não tiver empatia, o negócio não funciona. Peguei duas frases aqui, ó. O Thiago falou assim, CPF pobre e CNPJ rico. Eu falo para as pessoas, você tem que investir muito no teu CPF para que a tua empresa cresça. Invista no seu CPF. E você disse aí, você faz um time e o time faz uma empresa. E você, Maria Fernanda, quais são as habilidades aí que você entende para o correspondente ter resultado? Além disso, eu acho que tem um limite quando a pessoa vai falar em formar time, tem, eu acho que uma crença às vezes. Não, mas eu ainda não tenho dinheiro, como é que eu vou formar? Eu tenho que fazer, economizar, né? Mas essa é uma economia burra. Quem nasceu primeiro, né? A galinha ou o ovo? Exatamente, eu vejo como uma economia burra. Tem momentos da vida que a gente tem que pular, a gente tem que arriscar. Não tem como saber se a água da piscina tá gelada se você não se jogar, não adianta pôr o pezinho. Tem que ser calculado, claro que tem que ser calculado. Não vai lá, não sei de nada e vou fazer um negócio. Mas sabendo, estudando, pensando primeiro no CPF, tem que arriscar e se jogar. No meu caso aqui, o que eu sempre comento para mim é o encantamento do cliente, a fidelização. Eu sempre tratei os meus clientes com empatia, até na sala de audiência. Ia para audiências defendendo ali plano de saúde. Então, era uma situação assim, as pessoas estavam mal. As pessoas não estavam bem. E eu vi a defesa, eu vi que foi genérica. Eu vi que ninguém se atentou a analisar o caso da pessoa, sabe? Mas só porque eu estou representando a empresa que fez uma defesa genérica, não significa que eu tenho que tratar outra pessoa mal. Amanhã vai ser eu que vou estar ali, minha mãe e tal. Então, a empatia, você se colocar no lugar do cliente, seja como advogado, ou seja, eu como correspondente me colocando no lugar do escritório de advocacia, resolve a maior parte dos problemas. Porque você vai querer tratar como você gostaria de ser tratado. Ninguém vai tratar mal se você não vai gostar de tratar mal. E para mim, fechar com o cliente, o cara ele tem que ser seu amigo, seu parceiro. Ele tem que olhar e falar, esse cara é demais, eu gosto dele. Né? Eu sempre falo isso, ninguém me contrata porque eu faço uma cópia maravilhosa. Cópia de processo. É porque eu atendo meu cliente 24 horas por dia. Eu olho para uma situação e vejo além daquilo. Se o cliente gosta de você, primeiro ele te conhece, depois ele confia e gosta e te contrata. É o relacionamento. Qual a importância da construção da marca, do branding, nesse processo de contratação? Sim, assim como você falou, eu vejo que a empresa é uma extensão da nossa mentalidade e dos nossos valores. Então, hoje eu falo da minha empresa, né? Na Fórum Delivery e Maria Fernanda, elas têm a mesma característica. Eu vou para cima, não tô para brincadeira, tarefa dada, tarefa cumprida. Não importa se meu cliente manda uma audiência faltando 10 minutos, eu vou ajudar. É o meu dever servir os advogados, é o meu trabalho. Então, a construção dessa marca, tanto é que advogados saem de escritório e vai para outro, e eles me levam. Por quê? Eles me levam, minha empresa, minha correspondente jurídica, meus parceiros. Porque eles sabem que o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, minha equipe vai fazer, meus correspondentes vão fazer, porque isso é a marca que eu construí. Qual o impacto da tua rede social nesse teu negócio? Qual o papel da rede social? Qual a importância da rede social dentro do teu negócio? Total. Meu posicionamento. Meu posicionamento até com os meus clientes. Porque muitas vezes, lá no começo, eu ia para reuniões, então eu era a correspondente, né? E ele era o advogado, o escritório. Hoje, não. Eu sou empresária. Eu ganho muito dinheiro, eu ensino outras pessoas e eu ajudo o escritório. E na rede social, eu me posiciono dessa maneira, como autoridade. Você não está contratando qualquer um, eu entendo desse negócio. Você não vai pagar pouco para mim, você não vai falar o que você quiser. E eu vou te ajudar. E trazer clientes, sem dúvida. Chega um momento que você até escolhe o cliente que você quer atender, né? Com certeza. Eu vejo as pessoas reclamando de honorários baixos, eu não sei o que é isso. Porque há anos eu não recebo isso. Eu escolho o cliente que eu quero atender com base no que eu me posiciono. E aí os clientes vêm das redes sociais e falam assim, várias vezes eu fiz reunião, eles falam assim, vamos ver se é tão boa mesmo quanto você fala lá nas redes sociais. Eu falo, sou melhor. Thiago, eu venho de uma advocacia que, quando eu me formei, minha mãe mandou fazer 1000 cartões. Ela ia na banca de jornal, colocava dentro do jornal. Ela falava que o melhor lugar ela falava que era pegar cliente. Era na fila do banco. Ela falou que chegava no caixa, ela voltava para trás da fila de novo e ficava lá no banco. Né? Acho que nem tem fila mais em banco, né? Estratégias da época. Era um cartão. Hoje é digital. Na sua visão aí, qual a importância da tua rede social para a construção da sua marca pessoal, do branding, e o que isso impacta na tua advocacia? Bom, eu faço essa análise olhando a forma que o cliente contacta o escritório, né? A forma que ele enxerga o escritório quando ele vem e faz o primeiro contato lá. Quando a gente pega um cliente que veio de um artigo de blog, que é um artigo que eu demorei ali metade de um dia para escrever,
fala todas as dores que ele tem, aumentando o nível de consciência dele, ele chega assim, ó, como eu te contrato? Você não tem que convencer ele, né? Ele já vem comprado. Não, ele já vem comprado. Ele vem assim, como é que eu te contrato? Porque ele já entendeu o meu trabalho, ele já viu o que eu gerei de valor na vida dele. Então, minha preocupação Percepção com o cliente, de autoridade, né? Percepção de autoridade. Porque eu não sou um Zé Mané que ele passou na rua, viu a placa e ninguém indicou, ninguém falou se é bom ou não. Ele viu um artigo meu no blog. E se ele viu o artigo meu, é porque o meu artigo tá bem ranqueado ali no Google. Segundo ponto, quando o cliente vem, porque em algum momento ele viu algum anúncio meu no Facebook, no Instagram, ele tá sentado lá na rede da casa dele, no fundo do estado do Amazonas, numa cidadezinha lá no Amazonas. E é fácil ele apertar um botão e falar comigo no WhatsApp, ele não valoriza o meu trabalho. Porque foi fácil ele ter acesso a mim. E ele não conheceu nada de mim antes de falar comigo. Não teve nenhum contato com o meu conteúdo. Então, quando a gente vai fechar um contrato com um cliente que vem com esse nível de consciência muito baixo, a primeira coisa que eu faço, eu mando as minhas redes sociais para ele. Eu mando meu site e o meu Instagram. Enquanto a gente não conversa, vai olhando aí os nossos conteúdos. Para aumentar o quê? O nível de autoridade dele. A grande dica é essa, né? Quanto já ter o link do teu Instagram, um link do teu canal do YouTube. Na mão. Para quando tiver nesse período, né, de pré-conversa com o cliente, mandar pro cliente ver com quem ele vai falar, né? Pois é. E aí depois, quando o cara vem para conversar, ele já viu o que eu sou, o que eu faço, com quem eu falo. Principalmente quando eu falo que eu tenho mais de 44 mil advogados alunos. Pô, o cara ensina outro advogado. Você é a referência para muitos advogados. Quem que eu vou contratar? Professor de advogado? Contrata o aluno ou o professor? E número de seguidor, infelizmente, para cliente leigo, para cliente final, tem muita importância. Número de seguidor na rede social. Tem muita importância. Você gera uma autoridade sem falar um A. O cara vê teu conteúdo lá, ele vê teu número de seguidores e já fala, pô, esse cara é bom, porque senão ele não teria esse tanto de gente seguindo ele, né? O que é uma verdade na internet, né? Pra tudo. Não se sustenta. Se a pessoa for fake, né? Ela vender algo que ela não acredita, ela também não vai se sustentar. Mandar as redes sociais no pré-atendimento. Aqui tudo é aula. Mandar as redes sociais no pré-atendimento, né? Encantar o cliente. Você faz um time, o time faz a empresa. O CPF pobre, né? Pobre assim, ou seja... Deixa eu só corrigir essa frase, E um CNPJ, não CPF pobre. Não, é o início, tá? O primeiro passo é CPF pobre é o quê? Eu tenho que dar tudo pela empresa. Sim. Eu tenho que investir na empresa. O dinheiro da empresa, não é meu. É. Aí depois você vai ter um CPF rico. Com certeza. Eu acho que a primeira premissa é essa, né, Thiago? É a primeira. Porque se você quebra a tua empresa... Eu trabalhei numa empresa, alguns anos, o dono da empresa comprava helicóptero e levava tudo. A empresa entrou numa crise... A empresa não tinha caixa, não tinha dinheiro. A pessoa, dono da empresa era rico e a empresa não tinha caixa. E aí foi bem complicado. Uma coisa que vocês estavam falando aí que achei muito importante. O marketing hoje mudou. Quando o cliente vai contratar um advogado, é importante o advogado ter uma rede social ativa, né? Um canal no YouTube, ele ter o Google Empresas lá, o Google Meu Negócio, porque o cliente, se é um distrato simples ali de divórcio no cartório, é tranquilão. Mas se é um negócio mais complicado, ele vai querer saber que ele vai contratar. Sim. Até a foto do WhatsApp é marketing, né? Então, esse conjunto de ações é extremamente importante. Qual é o teu maior desafio hoje? Sim, o meu desafio de 2024 é esse, eu vou enfrentar assim. Até para que as pessoas saibam que você cresceu, mas tem desafio. Toda hora tem desafio. Como é que você enfrenta? Qual é o teu maior desafio hoje? Como é que você enfrenta ele? Como é que você vai enfrentar ele? Para quem está começando agora, eu acredito que a sua audiência ela deve ser bem mesclada, né? Tem gente que está num problema hoje ter cliente, tem outros que o problema é ter equipe e outros o problema é escalar o negócio. Hoje a minha maior dor, cara, é ver uma geração, é ter pessoas dentro de uma geração mimimi. Eu vejo que hoje advogado... dessa geração 2000 para cá, que eu falo que nasceu 2000 para cá, não é preconceito, nada disso, mas é porque é uma geração que não entendeu que precisa fazer algo extraordinário para ter resultados extraordinários. Exatamente. Você precisa sair da zona de conforto. E hoje, na contratação de pessoas, você percebe assim, começa que você liga para a pessoa, vamos fazer uma entrevista? A pessoa pergunta assim, é presencial? Já começa aí. Uma entrevista sempre tem que ser presencial. Porque se fosse por telepresencial, eu teria te falado. A vaga teria te anunciado. Então, a pessoa não tem a disposição de fazer uma entrevista presencial. Ela quer fazer entrevista sentada na casa dela. Qual que é o nível de proatividade dessa pessoa? É a geração mais nova. É verdade. Infelizmente. Então, o nosso grande desafio hoje é ter advogado. Não advogado iludido.
Que começa na profissão Com achando ego, que é né? tudo, que é E tudo acha maravilhoso. E acha que constrói muito fácil, não é não. Não é. Não, infelizmente. desiste na primeira O adversidade. único lugar que o sucesso vem antes que o trabalho é no dicionário, Não, né, não Thiago? tem O resumo jeito. é isso. Qual é o teu maior desafio nesse momento? O maior desafio realmente é a questão de ter um operacional muito bem alinhado com o comercial. Porque não posso fazer também igual a questão 1, 2, 3 milhas, vamos brincar assim. Você vender e não entregar. Então, assim, se você Ou não se entrega ruim, né? ou entregar ruim. Eu acho que uma premissa é você ter qualidade na entrega. Eu sou muito chato com isso e querer ser perfeccionista. Então, eu acho que o trabalho, a principal coisa é formar uma equipe muito boa que consiga manter o resultado que você tinha quando você era menor. É crescer e manter a qualidade dessa entrega. É uma coisa que você tem que treinar bastante a equipe para manter o resultado. Perceba que todo mundo aqui cresceu e tem desafio diário, né? Sim. Qual é o teu grande desafio esse ano, Sim. Maria Fernanda? Olha, eu acho que eu concordo com o Thiago também, sabe? Sobre a mentalidade das pessoas. Elas entenderem que tudo tem o seu tempo. E é desafiador porque a gente é de uma época que plantou muito, esperou muito e soube fazer de uma forma estratégica. Então, e eu tenho o dever, eu amo ensinar. Eu amo muito ensinar. Eu amo ver as pessoas com a vida delas transformadas e elas serem tudo aquilo que elas desejaram, sabe? E realmente não se contentar com mediocridade. Não pode ser médio. Tem que ser extraordinário. E a vida tá aí para ser. E quando eu vejo as pessoas desistindo por Pouca coisa. pouca coisa, sabe? Ou às vezes a pessoa falou grosso, sabe? Eu tive chefes que eu agradeço a Deus os chefes que eu tinha. Porque Eu tive uma diretora, eu trabalhei no INPE, chamava Sônia. Tava na faculdade de Direito. Eu lembro que eu sentava 10 minutos para respirar, a mulher já atacava uma correria em mim. E na época, eu tinha um ódio daquela mulher. Sou eternamente grato a ela. Muito. Trabalhar sob pressão. Eu tinha um chefe, no último escritório que eu trabalhei, nossa, eu lembro que tinha um caso, assim, federal, assim, para fazer uma grave, tinha que fazer o protocolo naquele dia. Ele ficava aqui, ó. Aqui, ó. Fernanda, pula a linha. Fernanda, você acha mesmo, Fernanda? E aqui, ó, fazendo uma grava aqui. Então, as pessoas... eu tenho esse desafio de saber como me comunicar. Porque também não adianta a gente falar da geração de depois de 2000, porque só vai ser assim, entende? Eu acho que cabe a gente que é de outra geração entender um meio termo da gente saber se comunicar. A comunicação é a cultura inspiracional. É você ter uma cultura... Não é uma cultura impositiva, é uma cultura inspiracional. O que é? É verdade. Você, primeiro, o dono do negócio, ele vive a cultura, valoriza, por exemplo, ele fala assim, eu gostaria muito que o escritório fosse... Eu falava isso muito para os meus colaboradores. O escritório tem que ser um instrumento de transformação na tua vida. Você vai me ajudar a transformar a minha e o escritório vai transformar a tua. Isso. Então não adianta eu ter essa cultura e chegar lá no final do mês e o cara só receber salário no mês que ele trabalhou muito. Porque eu vi que ele trabalhou demais. Eu queria chegar... Não, tá, seu salário é o que está garantido. A CLT garante só o salário. Nada mais que isso. Não, é uma premiação, Sim. é uma viagem, é uma academia, É verdade. uma massagem que você dá. O que não tinha na nossa época também. Não existia Eu isso. trabalhava, sei lá, 16 horas por dia, sábado, domingo. Sim. Né? Não existia um meio termo. Era só ali, ó. As pessoas, assim... eu fiquei bons anos trabalhando domingo a domingo. Isso é normal. Sim. Né? E Normal. assim, eu ouvi uma frase, não lembro quem falou, que a diferença toda está no que você faz além do trabalho. É o trabalho além do trabalho. Não ir embora 5 horas para casa e lá e esquece o resto da noite. É ler um livro, fazer um treinamento, isso faz uma diferença Com gigantesca, certeza. né? O Thiago falou uma coisa que, assim, que é algo que é novo, entre aspas, mas é algo que a galera tem que se atentar, que é a questão da cultura empresarial, não é? Cultura empresarial. Qual o impacto dessa cultura empresarial no teu negócio? Eu acho que é aquele que dá liga em todos os colaboradores e todos os setores do escritório. Então, se eu tenho a gente tem uma cultura lá de pontualidade e proatividade. Então, e resolutividade. São os 3 principais pontos da cultura por pessoas, né? Por responsabilidade que cada um deles tem lá. Por que proatividade? Ele tem que ver um problema, e a gente sabe que na advocacia é assim, e ele tem que achar uma solução fora daquilo que é padrão, daquilo que a gente pede para ele. É a pessoa desenvolver um raciocínio além daquilo que ela foi contratada para fazer. Acho que o advogado se desenvolve melhor assim. Por que resolutividade? Eu não quero um funcionário do meu lado toda hora puxando minha camisa falando, doutor, eu preciso que você me ajude com isso. Não, resolva, eu te contratei para isso. Vem com o problema e a solução. Vem com o problema com a solução. E a questão também de pontualidade. Se a gente trabalha no escritório, o escritório é prazo. Se o advogado costuma chegar atrasado, qual que é a cultura que ele tem?
O prazo não é meu, porque se eu perder, quem vai se virar é o advogado. Você não respeita prazo, né? Não tem pontualidade com prazo. Não. Ainda mais advogado? É. Então, Eu já cheguei a ter 25 funcionários e numa época que ninguém falava sobre cultura. Então, acho que vai desde a contratação. Entender que... Se você contrata pela cultura. Porque se a pessoa não tem um valor como o seu, não vai vestir a camisa, ela não vai. E outra, determinadas funções dentro da empresa têm determinadas personalidades que são mais fáceis, assim, de pegar o trabalho do que outras. Você pegar um cargo de liderança, de gestão, e uma pessoa que, às vezes, não tem o pulso firme necessário, ela não consegue. Quando chegar na hora do embate ali, ela vai fraquejar. Duas questões importantes dessa fala. Você contrata pela cultura, e o escritório é uma empresa, tem que ter atenção na cultura. E tem muitos profissionais que eles trabalham na empresa, é uma diferença gigantesca, tá? Trabalhar na empresa e trabalhar pela empresa. Isso é uma diferença gigantesca. Com certeza. Né? O Jeff Bezos, num livro dele, ele fala que tem os patriotas, né? Que é aquela galera que se dedica, que faz curso, que está além do trabalho, que está lá. A grande desafio nosso é encontrar esses patriotas. Ele fala, tem os patriotas, ele fala lá os mercenários. Talvez não é a palavra muito... Não foi a melhor tradução. Sim. Né? Que é aquela galera que chega... Por o trabalho dinheiro, começa às 9, ele chega às 9 horas em ponto, termina às 5 horas, 15 para 5. Cai a caneta. E sim... E tá tudo bem, cada um tem suas características, mas o desafio são encontrar esses patriotas. Não, mas sabe que mas a cultura espelhe a pessoa. Ah, sim. Não, Se a não dá pessoa, conta se a de pessoa ficar. não consegue, se ela não consegue se adequar à cultura, Sai. ela sai espontaneamente. A gente não precisa fazer nada. Quando você tem uma cultura muito forte, a cultura acaba protegendo o seu negócio. Sim. Ela protege a sua empresa. Às vezes você erra na contratação. E é aquele negócio, né? Acho que o Conrado fala muito isso. Demore para contratar e demita rápido, né? Mas às vezes você precisa cumprir um cargo ali rápido, alguma coisa mais urgente, você acaba contratando, você percebe que a cultura ela vai moldar a pessoa, se ela tá pronta para isso, ou ela vai expelir a pessoa. A pessoa, tô pedindo demissão, vai não dar quero certo. mais. E se ela não se alinhar com a cultura do dono, com os valores do dono, aí que ela sai mesmo. Sai, e eu percebo que quando o cliente não vê mais diferença entre falar, por exemplo, comigo e com a minha funcionária, é onde eu cheguei num ponto, assim, quando elas completam o meu pensamento. Já vem com o problema, vem com a solução. Se a tomada de decisão que eu faria fosse próxima daquela minha funcionária, perfeito. Atingi o ponto, assim. Claro que, assim, é o meu negócio. Mas é isso que você falou, Cris. O funcionário trabalhar pela empresa... Uma diferença gigantesca. É gigantesca. Ele vai pensar de verdade como se fosse com ele. Não é essa... deixa aí, a Fernanda vai resolver. Todos vocês aqui têm sucesso. E tem sucesso por uma coisa. Tem um livro de um americano que chama Seth Godin. Ele tem um livro de uma vaca roxa. Você pega uma estrada do lado direito, um monte de vaca branca. Tudo igual. Então, assim, não estou comparando a advocacia com vaca branca. Mas é um monte de advogado igual. É um monte de correspondente igual. Só que vocês têm algo que se diferencia. Vocês têm uma vaca roxa ali. Qual é a tua vaca roxa no mercado hoje? Como é que você se diferencia? Qual é a tua grande diferença no mercado hoje? No digital, na advocacia? Bom, no digital eu acho que é consistência, cara. Eu tô desde 2016, né? Eu já vi muita gente ir e vir. Quantos cresceram e sumiram, né? Muitos, porque o motivador era financeiro. Porque o digital, ele é infinito. Perfeito. A escala. Você ganha muito dinheiro com o digital. Agora, e ainda mais com o ensino jurídico, né? Tanto é que as mais tradicionais escolas de direito, elas estão tendo que se atualizar, porque hoje o que importa não é um certificado, não é uma pós, né? A habilidade que você vai ensinar a pessoa a ter. Agora, no escritório de advocacia, o diferencial é a humanização. Quanto mais humano você for com o seu cliente, no atendimento, na forma que você lida com o processo, você tá brigando ali na audiência junto com o cliente, pegando ele na mão. Você tá com ele, né? Você tá com ele. Começa com uma atitude básica. Por exemplo, audiência presencial. Chega lá, tem um monte de cliente sentado na mesa lá, você sabe disso, que trabalhei assim, e os advogados tá tudo tomando cafezinho na sala da OAB e reclamando da advocacia. Tá doido. A maioria. Começa Aliás, a por aí. sala da OAB é o melhor lugar para você não prosperar. Pois é. Não, cara, Totalmente. sala de Aliás, OAB. a sala da OAB é o Gostei lugar da mais frase. indicado. Você quer não prosperar, Fica lá. Senta lá. fica frequentando a sala da OAB E no fórum. todo Você mundo só vai ver, conversa, você só sempre vai ver mesmo. nego reclamando que tá ruim, que tá difícil, pelo contrário, né? Henrique, qual que é a sua vaca roxa aí no teu negócio? A vaca roxa hoje no escritório que eu vejo, além desse atendimento aí com bastante empatia com o cliente, esse foco no cliente, eu falo que é a questão da experiência. Porque, infelizmente, a gente encontra muita... A internet proporciona o encontro de que as pessoas têm esse contato, essa levantada de mão
mas tem muito profissional que não sabe o que está fazendo. Muito profissional ruim, infelizmente. Aventureira. Então, assim, eu aí com mais de 10 anos de experiência, mais de 2.500 processos que eu já militei. Então, assim, eu acho que a experiência, saber o que eu estou fazendo é o que diferencia a advocacia. Que eu sei o que eu vou pegar aquele processo e que eu vou gerar resultado para o cliente. É porque no detalhe, você vai ganhar no detalhe, né? O processo. E o detalhe você só ganha quando você tem experiência, quando você conhece. Segurança, expertise. Segurança. Né? E qual a vaca roxa no teu negócio? Ó, no digital você destravou uma parada agora com o que você falou. É a paixão pelo que faz e não é dinheiro. Já passei muitos momentos difíceis, inclusive no digital, quando fechou todos os fóruns em 2020. O que eu ia ensinar para os meus alunos se o fórum estava fechado? Passei grandes dificuldades. E vi todo mundo desistir. No offline da correspondência e no online da correspondência. Mas o amor pela transformação é o que me mantém. Eu até tenho isso tatuado no meu braço. Então, isso é o que me fez. Agora, no offline... É bom que todos percebam aqui que estão acompanhando que as pessoas têm sucesso pelo amor pela transformação. Sim, pelo amor. E dinheiro é consequência. E dinheiro é consequência. Se fosse só pelo dinheiro, só várias deixa parado. Né? Esse ponto que vocês dois falaram é o seguinte. O processo grande, o processo pequeno, você tem que dar a mesma importância. Sim. Porque, na verdade, quem está ali é o cliente. E, às vezes, o processo para ele é pequeno, mas é o bem da vida dele. Então, essa questão do dinheiro ser consequência, eu acho que é o agente de transformação total da advocacia. Sim. Quando a gente coloca a pessoa antes do dinheiro, a gente vai realmente conseguir o dinheiro e ter mais pessoas. Porque essa pessoa vai ficar satisfeita e vai gerar cliente. E aquele cliente cuja aquisição zero. Sim. Então, é excelente. Tira o dinheiro do olho que ele vai para o bolso. Maria Fernanda, qual é a tua grande vaca roxa no teu negócio? No meu negócio hoje, eu tenho uma habilidade que é assim, prever tudo que pode dar errado. Eu já olho assim. Estoicismo? É isso, tipo estoicismo. Eu olho uma coisa, eu vejo como se ela já tivesse pronta. E tudo que pode dar errado. Isso me leva a deixar muito redondo o negócio. Não adianta a minha funcionária falar assim, eu falo que a frase que eu mais odeio é, mas é que. A pessoa começou com, mas é que. É, muito justificativa. Meu, não tem. Quando parar a justificativa, o teu resultado vai vir. Exatamente. Se não deu certo, é porque você não fez dar certo ainda. Acabou, ponto final. Então, eu tenho isso. Eu consigo ver tudo que pode dar errado para ajustar as arestas, ver o que eu preciso estudar, ver o que precisa ser melhor, porque eu já vi o que pode acontecer se não fizer. Olha, uma coisa que vai mudar muito, eu venho da época da advocacia da fichinha. Então, eu peguei alguns períodos aí, alguns paradigmas grandes. Um período, eu fiz petição em máquina de escrever. Depois veio o computador, que o escritório que eu trabalhava, o cara, esse negócio não vai funcionar. Né? Não vai dar certo. E o PJ então? E aí depois veio, né, o tal do peticionamento eletrônico. No peticionamento eletrônico, uma parcela de advogados ficaram por ali, não sabia? Eu vi advogado no fórum pedindo pra turma, como é que é o protocolo essa parada aí? O peticionamento eletrônico acho que foi uma grande ruptura. A pandemia, o digital foi outra maior ainda. E percebam que os momentos de paradigma estão diminuindo cada vez mais. Sei lá, digamos, foi 100 anos de petição de escrever. Máquina de petição. Fazer petição em máquina de escrever. Aí veio o peticionamento eletrônico, veio a pandemia, já quebrou um outro paradigma aí. E tem um que está acontecendo agora. E que os advogados, assim, uma boa parcela não está entendendo e que vai mudar muito rápido todos os nossos negócios. Que é a tal da inteligência artificial. Qual é o impacto da IA no futuro aí? Porque agora vem uma nova inteligência artificial, que é a generativa, eu acho. Hoje nós alimentamos a máquina. Daqui a 2 anos a máquina vai se alimentar com as informações dela mesma. E aí... Cognitivo, assim, vai pensar sozinho. Eu acho que o pessoal superestima muito a inteligência artificial para gerar polêmica na questão de substituição do ser humano, né? Ela vai ser só mais uma ferramenta. Mas ela vai potencializar... auxiliar, né? Auxiliar, mas ela vai potencializar muito os negócios. Vai economizar tempo, otimizar processos... e não só otimizar, mas também melhorar processos. Vamos pegar aqui um escritório de advocacia em massa. Você dá para fazer uma petição, dá para fazer até teses, até perguntas para fazer em audiência, o ChatGPT pode te ajudar. Lógico, mas vai passar sob o crivo de quem? De quem dá o comando. Exato. O advogado dá o comando. Ela só organiza. Mais uma habilidade. O grande segredo é saber pedir. Isso, é o comando, é os frameworks que você vai ter, os prompts que você vai indicar para ela. Então, assim, dá para usar hoje a IA dentro de um escritório de advocacia em tudo que você vai fazer. Desde o atendimento, petição inicial, organização de prazo. Só que é o único, é o fim em si mesmo? Não. Muitos estão falando agora, mas eu não sei usar. Começa. Para ontem, né? Porque isso é uma realidade. É uma crença que a galera tem, porque acha que vai substituir o ser humano. Não vai. Mas não sabe o vai. que eu vejo? Um funil.
Eu vejo um funil, de novo um funil de pessoas que vão Pra desistir, trás. vão ficar para trás. Cada vez mais vai afunilar. Por quê? Vai ser necessário... Aquelas pessoas que vão seguir, aquelas que vão ter essa visão. Aquelas que continuarem ali, então isso aí eu nem vou tentar. Vai funilar mais. Antes a oportunidade era para todo mundo, agora o negócio Vai tá jogar fazendo muita assim. gente para fora do mercado Eu acho. de novo. Eu acho, de novo. Qual o impacto da IA aí na advocacia? Cristiano, a IA vai ser assim, é otimização de processo. É o que o Thiago falou. Com a IA a gente vai conseguir otimizar uma petição que gastava lá 50, uma hora para fazer, 10 minutos para a IA te entregar uma peça pronta. Mas a questão principal é quem está atrás da pecinha, quem está atrás do computador. Se você não souber analisar, entender a lógica da inteligência artificial, você não vai prosperar. É como qualquer outra coisa. O Google Ads mesmo. Se a gente não entender a lógica do Google Ads para utilizar a ferramenta, também não funciona. Muitas pessoas reclamam, mas comigo não dá certo. Mas por que não dá certo? Você está entendendo a lógica que a agência está fazendo? Como eles estão fazendo? A mesma coisa vale para a IA. Como é que a ferramenta pensa, né? Como que a ferramenta pensa? Se a pessoa não gastar energia para fazer aquele negócio de forma bem feita, infelizmente não vai funcionar. Então a questão é a gente se dedicar a entender a lógica disso. E você, Maria Fernanda, qual é o impacto da inteligência artificial aí na correspondência jurídica? O que eu tenho feito é ajudar os escritórios em relatórios que eles deveriam, no meu ponto de vista, como gestores, às vezes, se preocupar, mas não se preocupam. Uma prestação de contas para o cliente? Tipo assim, eu consegui mapear para um grande cliente meu, que tem uma média de 900 audiências por mês, a região onde eles têm mais processos, a incidência de procedência ou não com acordo. Então, eu fiz todo esse mapeamento e entreguei para a coordenadora e ainda falei, olha... Porque os escritórios de advocacia, tem as empresas, eles pulverizam, né, as ações. Não é só um escritório, é esses de contencioso. Mas eu falei, eu percebi aqui que na região sudeste vocês estão com poucos processos. Eu acho que dá para avançar uma negociação, já que vocês conseguiram tantas improcedências, conseguem conversar com o cliente para trazer também o sudeste. Uma coisa assim, que na minha visão, um gestor deveria fazer, mas está tudo bem, porque eu acredito que o meu serviço é servir e contribuir com o escritório. Aí eles foram lá, fizeram uma reunião e trouxeram a parte sudeste. Então, eles não tinham observado isso. Eles estão principalmente a massa, né? No operacional de fazer prazo e audiência e muitas coisas por dia que não estão olhando estrategicamente para o contencioso. E a IA, eu acho, para o contencioso, ele vai trazer uma estratégia. Porque, querendo ou não, faz muito dinheiro o contencioso. Eu não sei se será Veja, isto é, uma das revistas aí do passado, eu lembro que tinha uma capa, uns 15, 20 anos, falando o seguinte: será que a internet é de fato um mal necessário? Será que a internet, de fato, todas as empresas vão precisar ter internet? Era mais ou menos assim, né? E na época, uma polêmica danada. É o progresso. O advogado que não entender, fica nessa polêmica. Outro dia o cara mandou uma mensagem para mim: advogado fazer petição com inteligência artificial, isso é um absurdo. Não é que é um absurdo. Se ele não entender que é o progresso, ele vai perder o time. Mas sabe por quê? O advogado fica numa bolha. Do tipo assim, ele chega no escritório a dele... bolha da sarinha da OAB. Não só lá, mas assim, ele fica numa bolha de que ele chega no escritório dele, a primeira coisa que ele faz é: deixa eu ver meus prazos. Aí depois, o que ele vai fazer? Deixa eu fazer minhas peças. Depois, deixa eu ver o que eu vou fazer. O cara, então, ele fica dentro de uma bolha do operacional que ele não olha para as soluções que estão fora da nossa bolha. Onde é que a advocacia mais prospera? Quando o dono do escritório ele não frequenta grupos de advogados. Quando ele lógico, para os problemas que ele tem para o dia a dia de negócio, ele tem que estar com advogados que pensam como ele, com advogados de negócio. Mas para inovar... Para inovar, ele tem que ir para fora. Tem que ir para fora. Agora, se ele ficar naquele grupinho que só reclama da OAB, que só reclama da advocacia, que só quer saber de processo... O que mais me inovou nos meus negócios hoje foi um grupo de empresários que não tem nada a ver com o direito, né? Que é o grupo do Flávio Augusto. Sim. Para trazer ideias de fora. E você tem inaugurado um movimento... de trazer essa característica empresarial para dentro da advocacia. E aí os advogados saem da bolha do processo, do operacional, do direito, para entender como que é empreender na advocacia. Aí você cria um outro grupo. Aí sim, esse grupo de advogados você tem que estar lá. Porque pensa de forma diferente do que o tradicional pensa. Isso que a gente está falando é para poucas pessoas. O G10 hoje é isso, né? Criamos um grupo para isso, essa mentalidade. Esse acesso a essa informação que a gente está conversando é para poucas pessoas. As pessoas não pensam assim, elas estão presas lá no processo, naquela rotina de escritório que é colocada dentro da faculdade de Direito. Na faculdade mesmo os professores, isso, né? Eles vivem essa advocacia, Eles vivem essa advocacia, Porque está lá vendendo mal, às vezes está lá vendendo... A faculdade de Direito, ela não tem uma cadeira de gestão, ela não tem uma cadeira de vendas... O que é tão óbvio, né? Como que não tem gestão? Como que né? Não sei. Tiago, a gente está caminhando para o final aí. O nosso grande objetivo aqui é dar instrumentos para aqueles advogados que estão no platô. Ou muitas vezes estão enxergando aquela advocacia tradicional, eles são
doutrinados pela faculdade de sair, montar um escritório, ficar atrás de uma mesa esperando o cliente. E essa advocacia, ela funciona, mas ela não existe mais. Essa advocacia não traz prosperidade na minha visão. Minha visão, advocacia empreendedora. Se você pudesse deixar um recado para esses advogados que estão nesse momento, que recado você deixaria? Bom, eu poderia dizer assim, olha, pensa na advocacia a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, tenta achar uma oportunidade de mercado, um nicho específico que você consiga hoje, além de escalar, você um operacional muito fácil que uma pessoa dá para fazer e que você não vai depender da placa e da região do seu escritório para poder atuar. Porque hoje, grande parte dos advogados, mais de 70% aí, está começando sem escritório físico. Quem está saindo hoje para o mercado está advogando de casa ou de coworking. Então, achar um nicho de oportunidade de mercado que dá para você fazer, mesmo que não seja aquilo que você gosta, mas olhar para escala fácil operacional e que você possa ganhar já inicialmente. Porque a gente tem na cultura de ganhar no êxito sempre, para quem é da área trabalhista, né? A médio prazo, aí sim, você pensar num negócio, num modelo de negócio, uma advocacia web service, uma advocacia full service, não sei, ter parceiros para fazer outras áreas. E a longo prazo, você pensar num escritório de advocacia para você não depender de você. Você tem um negócio para não depender de você, que ele funcione sozinho, autogerenciável, você possa ter a liberdade para fazer o que você quer da tua vida. Viajar, cuidar da família. Eu prezo muito isso. Se você ficar cuidando do operacional do escritório, quem está cuidando do crescimento, né? Ninguém. E quem cuida do teu crescimento também, porque você vai ficar tão preso ali que você não cresce. Você, Henrique. O que eu falaria hoje para o pessoal... Para aquele advogado que está lá, travado no platô, vivendo aquela velha e tradicional advocacia. O que eu vejo, a advocacia, antigamente... Os advogados tradicionais cobravam caro porque era um negócio mais difícil de fazer. Então, hoje, a gente, pela otimização, eu penso muito na questão de escala. Então, eu falaria para esse profissional descobrir uma coisa que ele consiga ganhar dinheiro rápido. Hoje tem várias teses escaláveis, tem vários cursos aí ensinando como escalar. Faça a descoberta. Valide, comece pequeno para se tornar grande. Aí, você vai otimizar esse processo e, a partir desse momento que você otimizou, você consegue escalar. Validado, escalou e aí você só mantém o negócio. Eu acho que é uma forma que a pessoa consegue criar um processo de vendas e aí fazer sim uma escala e ganhar dinheiro com isso. Legal. Massa. E você, Maria Fernanda? Para aquele cara que acabou de se formar, está na faculdade, está travado com a OAB, está dizendo, fiz uma faculdade que não serve para nada, eu não sei o que eu faço da vida agora, e muitas vezes, infelizmente, nada contra, tá? Tem muitos aí, assim, profissão de o cara trabalhando de Uber, Sim. legítimo, tranquilaço, né? É uma profissão honrada como outro qualquer. Mas penso eu, o cara que faz direito não vai fazer isso. Exatamente. O cara que faz direito não é esse o objetivo dele. Sim. Eu falaria assim, permita-se enxergar e ouvir outras pessoas. Entenda que é o prezinho a faculdade. Não, a faculdade não vai trazer elementos necessários para o sucesso. No máximo, elementos para você ficar naquela corrida dos ratos, né? Eu não digo nem que vai abrir um escritório de advocacia. Pelo menos na minha faculdade, não era a veia empreendedora. Era mais uma veia de você trabalhar para os outros, né? Então, vai trabalhar para o escritório dos outros e não é nem empreender no escritório dos outros. É simplesmente chegar, fazer o seu trabalho e ir embora. E entender que isso, na minha visão, é uma vida mediana. E que dá para ser muito mais, desde que se permita olhar para fora, para outras áreas, para pessoas... Eu vejo, às vezes, advogados assim, mais velhos, eles olham a gente que está no digital e falam assim, mas isso aqui... Tipo, um preconceito, um preconceito. Né? E, na verdade, não. Na verdade, é se permitir a olhar, ser humilde e aprender outras habilidades. E sair daquela coisa, eu fiz direito. Tá tudo bem, beleza, mas isso não é suficiente. Tem que saber falar com pessoas, finanças. A galera fala assim, fiz direito porque eu não gosto de matemática. Que pensamento imbecil, não dá para ser assim. Afinal de contas, é a matemática que vai te levar à prosperidade, né? Uhum. Daria esse conselho. Thiago, para terminar, indica um livro. Cara, O Mito do Empreendedor é um bom clássico, livro. Né? Um clássico, né, do Seth. E ele quebra muita crença, assim, para quem está saindo de uma advocacia, a vida de estabilidade por conta de salário, saindo até mesmo do funcionalismo público. Empreender é libertador. Ele vai te levar, assim, a lugares que você nem imagina chegar.
Agora você trabalhando para alguém, você recebendo o salário todo mês lá e só quer estabilidade, você não vai sair daquilo. Então o livro ele quebra essas crenças aí. Ele de cara te dá um punch, né? Que ele fala que empreender não é aquela coisa maravilhosa que todo mundo acha que é. Não é tão simples, Não é né? tão simples, mas ao final do livro ele fecha muito bem, mostrando onde é que você pode chegar. Thiago, a galera que tá acompanhando, eles te acham aonde nas redes sociais? Lá no meu perfil, a DV Prática. Só colocar a DV Prática lá no Instagram. É o cara do trabalhista, é o cara do previdenciário. 40 mil alunos. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu agradeço muito. Para mim é uma honra tê-lo aqui. Pô, que isso. Quando no dia 12 de fevereiro de 2021, eu perdi o Instagram do nada. Sexta-feira eu fui abrir e sumiu. Cara, eu tinha 100 mil seguidores naquela época. E o Instagram que me colocava um bom valor dentro dos meus negócios e aquilo ajudava a manter a minha família. Do nada sumiu. Aí a gente entrou com ação pro Instagram e tal. Mas naquela época poucas pessoas, assim, uma galera sumiu. Eu lembro que eu passei a mão pro Thiago. O Thiago foi um dos caras que me ajudou a reerguer de novo, né? Então, tenho muita honra por você, viu, cara? Agradeço demais. Pô, cara, eu que agradeço. Você tá aqui, cara. E nesse momento, assim, que... Com certeza. Eu fico feliz porque você Foi cresceu duro, cara. demais. Nossa, cara. eu imagino. Você cresceu demais, a Tá advocacia. doido? Tirar o seu trabalho que você lutou. Não, as pessoas ao meu redor, assim, as pessoas perto falam assim, como é que a gente vai pagar a escola das crianças? Meu Deus. Foi pesado. E nessa hora você veio e fala, puta, eu lembro que eu passei a mão e mandei um WhatsApp pro Thiago, ele falou, não, vamos fazer uma live, vamos ajudar, e ajudou demais. Foi reerguendo, né? Então... Você já tinha o conhecimento para voltar. A gente tem que honrar essas pessoas que ajudaram, né? Então, Não, hoje você está viu? colhendo muito, cara. A Sim. advocacia tem ganhado muito com o trabalho que você tem feito. Você está expandindo a mente dos advogados. E eu sei que tem muita gente que dá porrada, né? Eu sei que tem muito hater por aí, mas continua firme nessa missão aí. Olha o tanto de vida que você está transformando com o conteúdo que você está fazendo. Eu sou um deles, que Aí. você me ajudou muito aí nos últimos anos a, vamos dizer assim, transformação, Cristiano. Você é realmente uma pessoa que, com certeza, falo isso em nome de todos os membros aí de seus alunos, que transforma a vida, cara. Você muda o jogo de forma completamente aí disruptiva. Os advogados que estão com você tanto no G10 ou desde o curso inicial, o curso R$ 147 lá que eu fiz lá atrás abriu muito a minha mente. Essa mudança de mindset, essas coisas, começou tudo com você. Você pode ter certeza, da mesma forma que você impactou a mim, você impacta muitos advogados no Brasil inteiro. E agora está em Portugal, agora está na Europa, né? Agora eu estou fazendo um trabalho de internacionalização da marca. Que legal. Tem a Latam, Que tem muita massa. oportunidade, né? Lá no Plástico, que eu me abri, conectei lá. Legal. Legal. Henrique, indica um livro. O livro que eu indico é um livro que eu li o ano passado, que até é um dos livros que você indicou esse ano, que está lá no Clube de Leitura, que é o Gestão de Alta Performance, do Andrew Grove, Livraço. que é o CEO da Intel. Foi CEO, né? Faleceu. Mas é um livro que realmente ensina o beabá de uma empresa. Como que deve funcionar, como que funcionam os processos. É um livro que tem que ser de cabeceira aí para todo mundo que deseja ter um escritório empresa. E como é que te acham nas redes sociais? Meu Instagram é Henrique Fonseca, _ADV. Eu tenho um clube de leitura. Todo mês os alunos têm um livro, eu tenho um calendário de leitura durante o Legal, ano. cara. São livros de gestão, marketing, vendas, mentalidade. Né? Incrível. Maria Boa Fernanda, indica um ideia. livro aí. Eu indico um livro que foi um divisor de águas para mim. Eu penso muito que não existe sucesso profissional sem desenvolvimento pessoal. Acredito muito nisso. Então, o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Livraço. Nossa, Todos os livros dela, né? É muito. Ele mexeu assim comigo de uma forma que eu nem imaginava, justamente porque a vulnerabilidade... Quebra uma crença, né? Quebra, nossa, várias crenças. Eu falo, você pode ter todo o conhecimento técnico de gestão, de tudo que for, mas se você não se conhecer, não entender os seus limites, não entender... Pô, a pessoa falou uma coisa que me deixou chateado, mas não é sobre a pessoa, é sobre mim, né? Não é isso. É entender por que isso pegou. Eu acho que se você chega a um ponto que você prospera, a partir dali, você precisa entender o seu desenvolvimento. Então, esse livro, demais. E como é que te acham nas redes sociais? mariafernanda.torrano no YouTube, Instagram e todos os lugares. Muito bom. Hoje foi uma aula, literalmente. Eu tô saindo aqui com uma lista de informações. Se você faz um time, o time faz a empresa. Investir primeiro no CPF para construir um CNPJ rico, encantar o cliente, construção de marca, sem sombra de dúvida. Foi um grande podcast aí que vai enriquecer aqueles que estão nos acompanhando. Thiago, obrigado, tá bom? Henrique, Maria Fernanda, uma honra tê-los aqui. Obrigada. E você que nos acompanha, se ainda você não segue o canal, siga esses feras que estão aqui, ativa o sininho para sempre que tiver um conteúdo novo aqui, você possa receber. Eu te agradeço e até o próximo.